Luiz, né? O Luiz, ele, sim, não digo que ele começou a trabalhar cedo, né? Mas ele já começou atividades comerciais logo cedo. Na minha adolescência, já vendi geladinho, já vendi doce na frente da escola, já vendi criança, me recordo que eu morava num bairro, vendia verdura, né, nas casas, então para pegar um dinheirinho para ir para a escola, já pegava a horta do meu pai lá e ia vender as frutas, os legumes lá, os alfaces, né, chuchu. Então eu comecei assim cedo, né? Vendia esterco, tinha uns portugueses, né, que queria esterco para as hortas no bairro lá. Aí eu ia lá, pegava esterco, vendia para os portugueses. Pó de serra para jogar nas plantas. Uma serralheria, então fui feirante também, na feira, servente de pedreiro. Eu sempre me preocupei em ganhar o dinheiro, né? Somente adolescente queria uma grana para ir para a escola, né? A alternativa que eu tinha, que me motivava para conseguir alguma coisa, era trabalhar e ganhar. E minha família sempre foi de pessoas de trabalhadores, né? Que não ganhou dinheiro fácil nenhum. Ninguém ganhou dinheiro fácil, sempre foi trabalhando. Então, na minha cabeça, não tinha outro meio se não fosse trabalhar. E empreender veio com o tempo. Realmente, essa parte, querendo ou não, era empreender. Quando eu fui trabalhar no segmento da borracha, né? Fui trabalhar na antiga Borracha da Penha. Tinha 17 anos ainda, na fase do exército. Aí mudei de ares, fui trabalhar em outros mercados, né, outros lugares, borracha mesmo. Aí fui ser bancário, né? Até mesmo na granja, eu tinha uma facilidade muito boa de lidar com o cliente, né? Então, as senhoras, né, iam comprar galinha, eu que motivava elas a escolher alguma coisa, a comprar a galinha, né? Essa aqui, essa. Problemas, né, dificuldades que a gente tem, a gente passa até hoje, mas assim, no começo, né, vamos falar assim, a gente tinha dificuldade, mas a gente não, parece que eu não tinha aquela responsabilidade de compromisso, né, que eu tinha meus pais, mas sempre tive vontade, muita vontade de trabalhar. Meus irmãos começaram a trabalhar cedo, né, então, isso que eu falo, para mim sempre foi trabalhar. Fui nos empregos, nos lugares que eu trabalhei, eu sempre fui assim, uma pessoa que praticamente se destacou no serviço. Eu nunca cheguei e fui o pior ou não fiz por merecer, né? Sempre fiz para uma pessoa de destaque. Eu trabalhava no ramo de borracha, né? Tinha passado já pelo banco, né? E tinha voltado para o segmento de borracha, e esse meu amigo trabalhava no banco ainda. E a gente, na escola, decidiu que a gente iria empreender, abrir um negócio, né? E aí a gente decidiu e começou a montar, né? Que a gente abriu uma empresa que se chama hoje Borrachas Bem-TV, né? E aí entramos com a cara e com a coragem, sem dinheiro e só com vontade, né? E teve momentos de dificuldade pra gente que a gente pensou em desistir, entendeu? Chegou muito perto de desistir e não desistimos. Uns anos, né, se passaram, até surgiu a oportunidade de comprar a borracha Tatuapé, mas surgiu a oportunidade, mas nós não tínhamos dinheiro, né? Então foi ali que começou a segunda fase dos nossos investimentos, né? A gente queria comprar uma empresa, tinha vontade de comprar, mas não tinha dinheiro, né? E aí a gente foi, pegamos dinheiro emprestado, né? Meu avô, meu sócio pegou do pai dele, da tia, juntamos um dinheiro lá e compramos, né? Demos entrada num negócio lá, que é a Borracha Tatuapé. E foi, graças a Deus, se passou pouco tempo, a gente já tinha um certo know-how, evoluímos, e logo em seguida realmente o negócio andou e saímos dessa dívida maior e aí foi, dali para frente foi muita prosperidade, né? E já compramos outras empresas, né? Compramos mais uma empresa
que estava ruim no mercado, e acabou a gente comprando, juntando no grupo, e aí foi evoluindo. Por meados de 2002, mais ou menos, a gente meio que, como um acordo, né, teve uma separação de sociedade. Aí esse meu sócio ficou com uma outra parte, ficou com a parte que era a BemTV e uma outra que fica na Bahia. E eu fiquei com a borracha Tatuapé. Aí, por coisas que acontecem por Deus, né, que eu acredito muito que às vezes as coisas acontecem por Deus. E veio nesse mesmo ano a oportunidade de comprar a Borrachas Tatuí. E aí foi quando a gente resolveu, né, a minha esposa na época, né, falou, já que a gente tem a Borracha Tatuapé e a Borrachas Tatuí, então vamos fazer o Grupo BT. Aí foi onde surgiu o Grupo BT, né. Muita gente fala, por que o Grupo BT, né, porque era Borrachas Tatuapé e Borrachas Tatuí. Aí ela falou, já que os dois é BT, então vai ser Grupo BT. Cresceu bastante, teve muita evolução, muita dificuldade também, mas graças a Deus foi mais vitórias do que derrotas, né? Por volta de 2005 a 2006, a gente já tinha um certo volume de espaço, né? A gente precisava de espaço. Aí foi quando a gente adquiriu o espaço que a gente situa hoje, né? Estava pendendo para um lado. Se a gente levava tudo para São Paulo, se trazia para cá, né? Aí em 2006 a gente adquiriu o prédio da Rui Barbosa, e é onde a gente começou a fazer muito mais volumes para cá. Aí por volta de 2011, aí aconteceu um fato, né, que a perca da minha esposa, e aí teve umas mudanças de plano. Aí por volta de 2012 eu resolvi trazer a estrutura, a logística toda para Tatuí. Então veio toda a estrutura logística de estoque, né, para Tatuí, e ficando lá em São Paulo só o departamento comercial. Até um fato engraçado, não sei se eu te contei, você já escutou, eu não queria, por isso que eu falei, eu não queria comprar aqui, né, mas tinha uma voz que falava, não, você vai ter que ir lá. Eu falei, não vou ter que ir lá, não vou. Aí veio um amigo meu e falou, Luiz, pelo amor de Deus, vamos lá comigo, né? O cara lá não para de me encher o saco para você ir lá. Eu falei, cara, eu não vou comprar. Aí uma voz falou, não vai, né? Daí um dia eu falei, quer saber, vamos. Aí vamos ver lá. Aí vim, e aí falei, aí na época eu achei legal tudo, ele contou uma história legal para mim, mas eu falei, não vou pensar, mas não, só por aquele dia, só porque aquela voz para ver se parava, né? Aí voltei e aquele negócio ainda tinha na cabeça, né, meu? Você vai ter que comprar, né? Aí mas quando você fala com Deus assim, você fala, pô, você tá me mandando lá comprar uma empresa, mas sabe quando você termina o pensamento, toca o seu celular? Assim, tocou meu celular, daí foi a Edna, né? Atendeu, ela falou, oi, tudo bem, tô desempregada, se você quiser me colocar para trabalhar onde você quiser, eu vou. Aí eu falei, mas se eu comprar uma empresa, você vai para mim lá tocar, né, para ficar lá? Ela, vou. Falei, mas aonde vou? Ela falou, aonde vou? Falei, em Tatuí, em Tatuí, você vai? Ela, vou. Eu falei, mas tem uma notícia ruim para te falar, eu não consigo te pagar, né? Porque se eu for pagar a empresa, eu não vou ter que pagar salário. Ela falou, tá bom, um dia você me paga? Eu falei, não, um dia eu te pago. Aí foi, daí eu vim para cá. Falei, mas e aí, mas você tá liberado? Ela falou, a hora que você quiser. Aí vim aí, conversa. Aí foi quando ele falou do valor, eu falei, eu dou tanto. Ele tá louco, né? Você tá não sei o quê. Eu falei, desculpa, mas é o que eu acho que vale, o que o negócio andaria nesse... Não sei o que e tal. Então tá. Daí foi, aí conclusão, antes de ir embora ele aceitou, a gente ajustou assim os prazos de pagamento, ele aceitou, e aí a gente veio. Isso foi em 2002, né, 2003, foi
Aí a gente assumiu, se não me engano, em setembro, mais ou menos, de 2002. Entendeu? E aí a Edna veio pra cá e já mora aqui até hoje. Entendeu? Então, a minha esposa, a Samantha, né, ela praticamente ajudou também, foi parceira desde o começo, né? Desde a época da BenTV, que ela começou a trabalhar com a gente, né? Ela sempre que tirava nota, ela lavava banheiro, ela também não foi fácil para ela. Realmente ela ajudou bastante. Se não fosse ela, talvez muitas coisas podiam não ter acontecido, mas ela ajudou bastante. Ela que era cobrança, ela que pagamento, ela que fazia tudo. Então ela ajudou bastante. Ela não foi pouco não. Ela nesse período ela ajudou bastante. Aí depois da separação, né, quando veio para Tatuí, com a chegada da Edna, se dividimos, né? Ela ficava em São Paulo, que a estrutura era maior lá. O pessoal, né, a gente tinha a parte de funcionários, era bem maior lá do que Tatuí, né? Era o inverso hoje, né? Então ela ficava com a parte do escritório, da parte de cobrança, né, de faturamento, tudo. Então ela ajudou muito nessa parte para o crescimento. Ela foi uma das pessoas que também colaborou muito, que pegava, não foi fácil para ela, pegava no pesado também, né? E infelizmente veio o fato depois de acontecido, né? Mas é pessoas que passaram pela gente, né? E deixou coisas boas, né? Não foi deixado em vão, foi muito trabalho também, muita dedicação dela também, não foi fácil para ela também não. E até por ela ter deixado, né, a família dela toda no Rio e ficado em São Paulo, né, para realmente trabalhar e dedicar uma vida ali de trabalho junto com a gente, junto comigo no caso, com a família. Aí tem meu avô que foi muito parceiro, muitas pessoas que como se fosse assim, Deus fala assim, ó, eu vou com essa pessoa, você vai aqui, ele vai te ajudar, ele vai fazer, ele vai te ensinar, você se espelhar nele, que ele vai... Não, então tem, assim, quanto a isso eu tenho provas, não é assim, eu tô falando aleatório, eu tenho provas, assim, de falar assim, ó, eu vou se alguém vir aqui falar isso. Aí daqui a pouco vem a pessoa do nada e fala, ó, tal, isso, por que você não faz isso? Fala, tá bom, vou fazer. Então, no caso do meu avô, além dele ter ajudado bastante a gente, meu avô era muito simples, né? Então ele, se tivesse que catar um negócio do lixo e ele arrumar, ele era... E ele trabalhou num prédio, né? E onde o pessoal jogava algumas coisas fora, ele às vezes acabava catando. E ele pegou uma bolsa, né? Uma mala, antigamente uma mala de executivo que tinha quebrado a alça, ele arrumou a alça. Mas o fato engraçado foi que uma vez eu precisava de uma mala, né? Que a gente tinha aberto na empresa, né? E a gente precisava, em vez de ir com uma bolsinha, precisava na época lá um cliente. Ele falou, eu acho que eu comentei com ele, eu não lembro direito como é que foi a situação, se eu tinha comentado para ele se eu ia precisar, ou... Eu sei que na hora que teve esse pensamento, ele falou, eu tenho uma mala aqui. Aí eu falei, pô... Aí ele falou, tem uma mala bonita, né? Aí a gente usou, eu usei muito, né? No começo da BenTV eu usei muito essa mala, e até meu sócio mesmo, às vezes quando a gente ia sair, a gente levava a mala, e a gente usou muito, eu lembro que a gente usou muito essa mala. Então é um negócio simples, né? Parece que não tem um sentido, né? Mas tem um flash muito grande, né? Que foi um negócio que não foi por acaso, né? Ali parece que rolou um monte de informação ali. Tudo, eu acho assim, nada acontece por acaso, né? Sempre tem
um significado no que está acontecendo hoje. Então, eu acho que se você está naquele momento é porque alguém te colocou ali, você fez alguma coisa para estar ali, entendeu? Teve um direcionamento que, se foi Deus ou quem foi colocou, naquele momento você tem que estar ali, entendeu? Então, eu prefiro acreditar que Deus me colocou naquele momento, naquelas horas, né? E sempre eu tive as oportunidades de estar presente ali. Então, quando eu era adolescente, garotinho, né, também, nessa época dos portugueses, né, que eu falo. Meu pai trabalhava na empresa Goodyear, né, e ele trabalhava à noite, praticamente chegava em casa de manhã, né, ou à tarde. E ele era meio pintor, né, então ele pintava, às vezes, as casas dos portugueses. E eu sempre fui ajudar ele. Então, diversas vezes ele ia lá, pintava a casa, mas ele já me dava, eu ajudava ele me dava uma tarefa. Amanhã cedo, antes de você ir para a escola, ou na hora que você voltar da escola, você vai lá e vai pintar o portão, você vai pintar a porta. Então, essa parte de sempre estar fazendo alguma coisa, eu sempre tive. Meu pai sempre me colocou para trabalhar também, né? Não só fazer essas partes de pintura, mas quando eu vendia as alfaces da horta, ele me ensinava a plantar também. Ele só plantava e eu só vendia, eu sabia plantar também, né? Então essa parte foi muito bacana também. Um negócio que a gente lembra, né? E lembra assim, eu empreendia, não, eu tinha outras pessoas que estavam do meu lado, meu pai sempre me ensinou, então não só vender as coisas na rua, mas também ele me ensinou a pintar, né? Eu sempre estava pintando algumas casas, assim, eu ia ajudar ele e pintava o rodapé, as portas, os portão, e tal. As influências que você tinha, né, de vida profissional, né, assim, e acho que isso tudo trouxe a você até aqui. Você falou até ali mais ou menos do ano de 2011, de fato, quando aconteceu, né, infelizmente. Então, aí a segunda parte, né, foi quando a gente veio para Tatuí, né, depois de 2012, eu tive, assim, parei um pouco para pensar, eu falei, se eu tiver que crescer e tiver que fazer alguma coisa a mais para a empresa crescer mais, eu preciso melhorar. E aí a gente foi atrás de melhorar a logística, sistema, fomos atrás de melhorar o nosso sistema, aí fomos arrumar outros RPs para melhorar, porque a gente tinha um RP que realmente não teria condições de a gente chegar onde, por exemplo, a gente está hoje com ele, entendeu? A gente sabe, né, que a gente sempre tem os limites, onde a gente para, tem que abastecer, né? Igual o carro, ele chega longe, mas ele sempre tem que parar para abastecer. Então eu sabia que eu tinha que abastecer e tinha que melhorar bastante para a gente poder crescer. E aí a gente foi, né? Melhoramos logística, melhoramos espaço, na transferência de materiais de São Paulo para cá a gente melhorou muito no sistema, na hora de separação, começamos a separar diferente por códigos, né? Então melhorou muito, né? Que antes a gente precisava conhecer o material para separar. E aí, a partir daí de 2012, a gente passou a separar por sistema. Então, a gente não precisa mais conhecer praticamente o material para poder separar. E aí foi evoluindo, né? E aí evoluímos até 2013, 2014, eu acho que foi uma outra mudança de sistema também nossa. A gente teve uma outra mudança de sistema, onde também ajudamos a evoluir bastante e dava uma outra visão. Mas realmente ainda, para chegar, a gente sabia que tinha certas dificuldades que a gente não ia passar com o sistema que a gente tinha, e até mesmo na parte logística, né, a gente não tinha condições. Foi quando a gente
fez a virada do próprio TOTUS, né, em 2019, né, onde a gente fez a virada do TOTUS, que aí realmente foi a virada mais, assim, assertiva, né, que nas outras viradas a gente teve bastante dificuldade, né. Então, nessa virada da TOTUS, a gente sentou, né, toda a equipe, né, tanto comercial, como contábil, como financeiro, enquanto não ficou bem acordado certinho, a gente não fez a virada de sistema. Tanto é que quando virou o sistema, a gente praticamente nem sentiu, né? Fez a virada de sistema e praticamente como se estivesse trabalhando normal. Graças a Deus não tivemos problema nenhum da virada da TOTUS. Problema a gente sempre tem, mas foi problemas que não sentimos tanto, né? Não, praticamente foi imperceptível. E aí realmente foi a virada de chave mais assertiva que a gente fez desde o começo, tanto é que a gente teve um crescimento muito grande de 2019 para cá. A gente tem um crescimento praticamente quase 100%, quase não, 100%, né? Então, a gente sabe que a gente está no caminho certo. Então, agora, providenciar para crescer, né? A gente tem carro, tem motor, e agora a gente tem que colocar mais piloto. Então, no momento pandemia, foi justamente quando a gente estava preparando para a nova virada, né? Então a gente já sabia que em plena pandemia nós estávamos trabalhando, a gente estava carregando nosso tanque para, a gente sabia que a gente quisesse crescer, a gente ia ter que mudar, né? Tinha que colocar mais combustível. Então, justamente enquanto nós estávamos no momento de pandemia, a gente até teve uma certa dificuldade, que antes da pandemia a gente já estava bem adiantado de virar no sistema. Foi muito bom para a gente. Eu falo, aí só veio o crescimento, realmente. Graças a Deus, assim, com a pandemia a gente veio, né? A gente não que a gente estava preparado para a pandemia, mas a pandemia foi uma situação que para o nosso mercado contribuiu bastante, né? Para as nossas vendas. Então a gente teve um crescimento muito alto na pandemia e a gente tinha até uma expectativa crescemos pela pandemia, né? Então a gente praticamente crescemos 50% no ano da pandemia, né? Daí, então foi a pandemia, o ano que vem a gente não vai crescer, né? Porque 50%, pelo contrário, no outro ano a gente cresceu mais 40%, né? Aí no outro ano mais 17%, então a gente, graças a Deus, a gente só veio crescendo, né? E pelo volume que a gente tinha, e a gente tem hoje, a gente está preparado ainda para crescer mais. Nos próximos anos aí, eu acredito que a gente cresça mais 100%. Entendeu? Mas a gente estava, justamente no momento que deu a pandemia, a gente estava no posto de gasolina abastecendo nosso carro para poder andar, entendeu? E aí aconteceu junto, né? Graças a Deus aconteceu que a gente abasteceu e a gente andou junto com a pandemia. Passou a pandemia, a gente continua andando, tanto é que pós-pandemia a gente continua crescendo. E depois, ali do momento, não foi da pandemia, do momento da nossa virada até de sistema, que a gente já sabia que a gente precisava mudar, daquele momento até hoje, nós não teve queda, a gente só cresceu, entendeu? Então, nós temos um crescimento da virada do sistema até hoje de crescimento. Na realidade, eu me sinto hoje como, não digo como uma pessoa realizada, né? Assim, nem como missão cumprida, porque eu quero me realizar muito mais e quero cumprir muito mais. Mas eu me sinto pago pelo meu trabalho, entendeu? Pelo que eu fiz até hoje, eu fui retribuído pelo que a gente está hoje. Então, eu pretendo fazer muito mais e, consequentemente, receber muito mais. Mas, eu, assim, no fundo, logicamente que eu me sinto realizado, né, por contribuir não só para mim, mas para as pessoas que se envolveram com
comigo e com o Grupo BT até hoje, a gente se sente com uma parte da missão cumprida e com um compromisso aqui até agora realizado. Então, a gente se sente realizado nesse sentido. Não que eu estou realizado, entendeu? Mas eu quero realizar muito mais ainda, se Deus quiser. Não, às vezes a gente até fala, né? Eu gostaria de parar agora, mas não, eu não gostaria de parar agora. Eu acho que até agora eu me sinto bem e eu acredito que a gente fez até agora e deu certo, entendeu? Se amanhã depois acontecer alguma coisa que não der certo, eu falo, pô, até aqui deu certo, né? Mas pelo que a gente tem, né? Pelo que a visão que a gente tem até hoje, a gente está no caminho certo, né? A gente não está fazendo nada errado, a gente sempre está procurando melhorar. Então, como a gente, nosso lema aqui é melhorias contínuas, né? Então a gente tem que melhorar, cada momento a gente tem que melhorar mais um pouquinho. Então, sempre está melhorando. Eu acho que, assim, o que eu me sinto hoje, né, você falou, é como se fosse uma missão cumprida, né? A gente vê o que a gente conseguiu realizar até hoje, logicamente que não foi sozinho, né? Você falou assim, ele tem um conjunto de pessoas que ajudaram, que Deus colocou no seu caminho para você estar aqui hoje, que sozinho você não chegou a nenhum. Mas eu me sinto hoje uma pessoa, assim, nesse sentido, uma pessoa realizada até o momento, por ter contribuído com muita gente, envolvido muita gente num processo que hoje está. É um orgulho, porque se você se comparar com outras empresas, outros negócios, né, outras situações que acontecem por aí, nem sempre todo mundo teve esse mesmo privilégio, né? Talvez nem sempre todo mundo tenha a mesma dedicação, o mesmo compromisso. Então eu me sinto realizado por as pessoas que ficaram do meu lado, que ficaram do lado da empresa, que contribuindo para a gente estar aqui hoje. Entendeu? Então, para mim, é um desejo realizado nesse sentido. Aí tem as pessoas também que contribuíram, realmente é desejo realizado também. Eu acho que é como se fosse um vendedor, na hora que ele bate a meta dele, ele se sente realizado, né? Consequentemente, a empresa também fica realizada que ela deu oportunidade para aquela pessoa bater a meta dela, né? Deu emprego, deu condições de trabalho, né? Às vezes eu até brinco com as pessoas falam, poxa, mas a gente consegue porque a gente tem condições, né? Porque tem pessoas na logística separando, pessoas no financeiro cobrando, pessoas na parte fiscal fazendo o que a gente trabalha. Então não é só a venda, não é só né? Ele tem um conjunto, né? Desde a entrada na mercadoria até a saída, até o cliente usar, tem mãos que passam por muitos departamentos que todos eles fizeram uma parte para chegar na conclusão, né? Até mesmo a pessoa que limpa a empresa, né? Que se ela não limpasse a empresa, a gente não chegaria a estar sujo, a gente não ia trabalhar num lugar legal. Então, eu particularmente eu valorizo desde tudo, desde a hora do café, a hora que eu chego no outro dia e está limpo de novo a empresa para a gente usar. Porque se não tivesse condições de uso, a gente não estaria aqui hoje. Então, equipamentos novos, equipamentos sempre atualizados, empresa limpa, organizada. Então, isso é o valor, vamos falar, é a matéria-prima mais preciosa que a gente tem. Essa equipe, né, organizada e sempre dedicada em fazer o melhor. Então, a minha visão de futuro é continuar, né, sempre crescendo e focar e ser aí os maiores, né, ou o maior distribuidor de EPI e MRO do Brasil e, consequentemente, sei lá, dobrar, triplicar o faturamento, mas a gente temos muito trabalho ainda para fazer, mas acredito que a gente vai conseguir montando equipes, né, colocando, como falei lá atrás, mais pilotos, né, para pilotar aí, entendeu?
Eu acredito que a gente, para o futuro próximo, a gente se torne uma empresa muito maior, entendeu? E muito mais organizada, né? Então, minha visão para o futuro é crescimento. A mensagem que eu deixo para cada colaborador, sem medo de errar, é na hora que eu chego na empresa e a hora que eu vou embora. Então, na hora que eu chego, eu tomo um café, na hora que eu vou embora, geralmente todo mundo saiu, então eu acredito que todos, né, faz parte dessa história, não tem ninguém que não faça parte da história, como você falou, da limpeza, a pessoa que faz a manutenção na empresa, a pessoa que dedica seu tempo, que serve, que quer que seja para qualquer coisa que aconteceu aqui na empresa, uma pintura, uma reforma, uma troca de lâmpada, uma entrega, qualquer detalhe que seja. Então eu agradeço a todos que abrem a empresa e que fecham a empresa. Então eu deixo meu muito obrigado por enquanto, né? E espero que essas pessoas fiquem com a gente por muito tempo e muito obrigado por vocês terem compartilhado todo esse momento.